Reabertos os trabalhos da sessão para continuação do julgamento do mandado de segurança 26.264. Relator, ministro Marco Aurélio, tem a palavra para o seu voto. Presidente, da legitimidade ativa dos impetrantes. São eles membros do Conselho Superior do Ministério Público e visam a preservar a atuação sem interferência externa, no caso, a do Conselho Nacional do Ministério Público. O quadro é de molde a reafirmarem-se precedentes desta Corte no sentido de admitir-se a participação. Não é razoável entender-se que, nesse caso, nessa hipótese, o Conselho Superior do Ministério Público devesse vir a juízo em nome próprio, quando então haveria a personificação, considerada a figura do presidente do órgão, que também o é, do próprio Conselho que praticou o ato atacado mediante este mandado de segurança. Vale ter presente o que decidido no mandado de segurança 21.239 e na ação originária 232, ambos relatados pelo ministro Sepúlveda Pertence. Nos julgamentos a eles relativos, o tribunal proclamou que entre os direitos públicos subjetivos incluem-se, conforme melhor doutrina, os chamados direitos-função, que têm por objeto a posse e o exercício em toda a extensão das competências e prerrogativas da função pública pelo titular que a detenha. Por isso, rejeito a preliminar arguída. Não sei se é interessante, né, porque é prejudicial. Quanto à preliminar de ausência de legitimidade ativa, ela é rejeitada pelo eminente relator. Eu colho os votos. Há divergência? Portanto, rejeitada essa preliminar, Vossa Excelência prossegue. Das informações foram prestadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Confiram com as peças de folha 124 a 127 e 129 a 132. A primeira, dirigida a mim próprio, na qualidade de relator, e a segunda ao ministro Gilmar Mendes, tudo indicando que eu tenha sido quando Sua Excelência se encontrava no exercício da presidência do tribunal. Na peça a mim dirigida, o Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, procedeu à formalização como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Já na endereçada ao ministro Gilmar Mendes, o mesmo subscritor consignou que atuava como presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Descabe confundir essas participações com a de folha 145 a 147, quando então o próprio Procurador-Geral da República, nessa qualidade, formulou pleito de reconsideração do ato acautelador. O processo, como ressaltei ao lançar visto, estava aparelhado para julgamento final. Sob o ângulo do parecer, constata-se que o vice-procurador-geral da República atuou em tal condição, como vice-procurador-geral da República, e não como detentor da suplência referida, ou seja, da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público. E prossigo, eu creio que eu posso ir adiante, né? Quanto a isso, nós não temos dúvidas. As informações foram prestadas realmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público, do ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Nas razões contidas na inicial, os impetrantes buscam demonstrar que, à margem do que previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar 75/93, o Conselho Nacional do Ministério Público adentrou o campo normativo. O texto originário da Carta da República revela que ao Ministério Público
é assegurada autonomia funcional e administrativa, parágrafo 2º do artigo 127, tendo sido remetida a lei complementar a introdução do Estatuto do órgão no cenário jurídico. A emenda 45 de 2004 implicou a criação não só do Conselho Nacional de Justiça, como também do Conselho Nacional do Ministério Público, aos quais compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do Ministério Público, zelando-lhes esta atribuição primeira pela autonomia funcional e administrativa. Tudo isso com observância das normas maiores da Constituição e dos estatutos respectivos. No caso, a Lei Complementar 75 de 93 dispõe, artigo 57, compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, 1. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar, a linha E, os critérios de promoção por merecimento na carreira. Inciso 7, elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Artigo 200 da Lei, portanto, Complementar 75. O merecimento, para efeito de promoção, será apurado mediante critérios de ordem objetiva, fixados em regulamento elaborado pelo Conselho Superior do respectivo ramo, observado o disposto no artigo 31 desta lei complementar. Parágrafo 1º. A promoção por merecimento só poderão concorrer os membros do Ministério Público da União com pelo menos 2 anos de exercício na categoria e integrantes da primeira à quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Em caso de recusa, e nós vemos já aqui que o critério de antiguidade não é estranho ao Instituto do Merecimento. A fixação da clientela pela antiguidade. Em caso de recusa, complementar-se-á a fração incluindo-se outros integrantes da categoria, na sequência da ordem de antiguidade. Parágrafo 2º. Não poderá concorrer à promoção por merecimento quem tenha sofrido penalidade de censura ou suspensão no período de 1 ano imediatamente anterior à ocorrência da vaga, em caso de censura, ou de 2 anos em caso de suspensão. Parágrafo 3º. Será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por 3 vezes consecutivas ou 5 alternados, é a regra da magistratura, na lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. Então, digo eu, o Conselho Superior do Ministério Público, presente a autonomia administrativa, hoje, reconheço, mitigada, ante as atribuições do Conselho, considerados casos concretos, aí a mitigação da autonomia administrativa do Ministério Público, e o que é estabelecido nos citados artigos 57 e 200 da Lei Complementar 75 de 93, veio a editar, o Conselho Superior, não é o Nacional, veio a editar a Resolução 86 de 2006. Por meio dela, não só foram fixados parâmetros a serem observados em termos de aferição do merecimento dos candidatos à promoção, como também dispôs-se sobre o afastamento de empate na confecção da lista tríplice, diante da circunstância de o mencionado Conselho ser composto de 10 membros. Previu-se, artigo 2º, na aferição do merecimento, o Conselho Superior observará a eficiência, a produtividade, a presteza e a dedicação no desempenho de suas funções. 2.
a permanência na sede de seu ofício e a assiduidade. 3, o exercício funcional em ofício de difícil provimento em virtude de circunstâncias adversas. 4, frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o Corregedor-Geral fará presentes à sessão do Conselho Superior os assentamentos funcionais, juntamente com a informação atualizada de produtividade, aspecto positivo, produtividade dos membros do Ministério Público Federal, que possam ser votados para compor a lista tríplice. Nos preceitos seguintes, vêm regras reveladoras da clientela à promoção. Artigo 3º. De óbice a concorrer à promoção. Artigo 4º. E sobre a promoção obrigatória de quem tenha figurado por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista tríplice elaborada pelo Conselho. Artigo 5º. O artigo 6º versa acerca da situação daqueles afastados da carreira para exercer cargo eletivo, ou a ele concorreu para exercer outro cargo público permitido por lei, vedada a participação na disputa. O artigo 7º prevê como quórum para integração de nome à lista maioria absoluta. No parágrafo único, busca-se disciplinar o afastamento de impasse, decorrente de empate na votação. Parágrafo único. Se após 3 escrutínios, considerados em cada um deles os 3 mais votados no anterior, não resultar completa a lista, esta será composta pelos mais votados no último escrutínio, observada, em caso de empate, a antiguidade na categoria e depois na carreira. Verifica-se que, em última análise, o Conselho Nacional do Ministério Público, defrontando-se com a citada resolução do Conselho Superior, a ele encaminhada pelo Procurador-Geral da República, veio a alterá-la, não foi em cima de caso concreto, normatizando quer critério de promoção, quer de desempate. A atuação fez-se à margem das balizas reveladas pelo parágrafo 2º do artigo 130-A da Constituição Federal. Em vez de implicar o zelo pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, resultou na colocação desses predicados em segundo plano. O Conselho Nacional do Ministério Público não deparou com ato concreto de promoção, mas com norma editada pelo Conselho Superior a partir de autorização contida nos artigos 57 e 200 da Lei Complementar 75 de 93. O controle, rotulado como administrativo na decisão atacada, mostrou-se de conteúdo revogador de ato abstrato do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Nem se diga que, sob o ângulo do desempate, teria sido formalizada a correção de rumo, considerada a própria Lei Complementar número 75 de 93, mais precisamente o artigo 56, parágrafo 1º, no que é previsto que, em matéria administrativa, e aqui a interpretação tem que ser teleológica, em matéria administrativa, verificado o empate no âmbito do Conselho Superior, prevalece a corrente a qual a integre o procurador esteja integrado o Procurador-Geral da República que o preside. É que se tem um envolvimento na espécie, como já consignado, de ato normativo abstrato do Conselho Superior,
Mais do que isso, o que disposto no mencionado preceito há de merecer interpretação teleológica, refere-se a processos administrativos em geral, não podendo a eles ser emprestado alcance, a abranger a confecção de lista por merecimento, sob pena de o Procurador-Geral da República, em ato que se quer complexo e definido em cada etapa pelo órgão competente, vir a atuar de forma tríplice e, o que é pior, estabelecer por si mesmo o teor da própria lista, da qual tirará aquele a ser promovido. Conforme ressaltado na peça primeira desta impetração, participa ele, Procurador-Geral, inicialmente, da votação relativa à lista como integrante do Conselho. A seguir, verificado o empate, define em ato único, ainda dentro do Conselho. Tomando de empréstimo certo a posição original, a lista a ser proclamada e, por último, escolhe aquele a ser contemplado com a promoção. Ora, esse modo de ver, que acaba por afastar a natureza complexa do ato, não se coaduna com a ordem natural das coisas, com o objetivo maior do parágrafo 1º do artigo 56 da Lei Complementar 75/93, que revela, no caso de desempate, em julgamento de pleito contido em processo administrativo, a qualidade de Minerva do voto do Procurador-Geral da República, excepcionada, mesmo assim, a situação em que se trate de processo disciplinar a desaguar em pena, quando prevalece a corrente mais favorável ao acusado. O preceito definidor do empate não pode ser dissociado da natureza do processo administrativo em si, quando surge razoável, decorrente da ordem natural das coisas, o peso da voz daquele que dirige a instituição. E, portanto, melhor do que ninguém, pode, definir um impasse quanto à atuação, às atribuições, à atividade administrativa da instituição como instituição, que dirige o Ministério Público da União, personificando-o. Embora a promoção por merecimento ocorra, admito, no campo administrativo, sobressaem parâmetros a serem considerados, a tornarem incompatível, na fase intermediária, na fase de feitura da lista tríplice, vontade única, a vontade de quem participa não com conteúdo definidor por si mesmo, mas como integrante do colegiado, possuindo peso igual a dos demais membros, o voto do Procurador-Geral. Eis, para mim, a melhor inteligência do disposto no artigo 56, parágrafo 1º da Lei Complementar 75/93. Em síntese, o critério de desempate previsto na resolução do Conselho Superior, a antiguidade, homenageia o sistema de promoção. A antiguidade, anti-impasse, tendo em conta o número par dos integrantes do Conselho Superior, lastreia-se na premissa de deter maior merecimento aquele que conte, é a premissa, pressupõe-se o que normalmente ocorre, que conte com maior tempo na categoria ou na carreira. Sob o ângulo do critério introduzido para avaliação, não bastasse o extravasamento no campo das atribuições revelado no ato atacado, tem-se a potencialização não do que geralmente ocorre, mas do excepcional, do extravagante, do teratológico, em vez de se apreciar
o que se mostra passível de ser enquadrado como procedimento normal, em vez de se apreciarem as qualidades do candidato, conferindo-se a devida gradação, ter-se-á o exame sob o ângulo negativo, dados concretos contrários ao desempenho funcional, à produtividade, à presteza nas manifestações verificadas, atributos que somente são passíveis de ser analisados no campo da gradação, não como objetivo em si mesmo. Partir-se para uma avaliação negativa é desconhecer o objetivo buscado com a análise do perfil do candidato, selando como que algo contrário à própria continuidade na categoria e na carreira. Serve ao processo disciplinar e não ao de promoção, no que há de desaguar necessariamente na escolha dos melhores, e não em certidão que acabe por atingir o próprio candidato, manchando-lhe a folha funcional como se de punição se tratasse. De duas uma, ou o candidato realmente forma na clientela a promoção, e aí se parte para o exame do merecimento, ou não forma. Então não há por que glosar-se prática anterior, fazendo a toda evidência à margem do objetivo do Instituto da Promoção por Merecimento, que é a escolha do melhor, e não a exclusão dos piores para se chegar ao melhor, da ordem jurídica. Esta, a glosa, é implícita, e não explícita, somente se verificando no que, entre diversos candidatos, escolhem-se aqueles que têm maior merecimento. Ante o quadro, concedo a ordem para tornar insubsistente o que decidido pelo Conselho Nacional do Ministério Público no procedimento de controle administrativo, que para mim o controle não foi administrativo, foi revogador do ato abstrato do Conselho Superior do Ministério Público, número 435 de 2006, quanto à Resolução 86/2006 do Conselho Superior do Ministério Público. É como voto na espécie. Marco Aurélio, Vossa Excelência, portanto, entende que não é dado ao Conselho Nacional do Ministério Público ingerir no plano estritamente normativo, relativamente aos diversos MPs, tanto ao Ministério Público da União como aos Ministérios Públicos dos Estados. É a premissa de meu voto. Ou seja, somente se registrar, se delinear um ato de caráter, de conteúdo estritamente administrativo. Concreto. Nesse sentido, é o voto a Vossa Excelência. Portanto, eminente relator, rejeitadas as preliminares avançadas, concede a ordem. Ministra Carmen Lúcia. Eu vou acompanhar o voto do ministro relator, só com alguma ressalva, que eu vou continuar pensando sobre algumas questões relativas basicamente a essa competência, mas como o núcleo da questão estava posto exatamente na questão da autonomia a ser preservada, e que foi a premissa do voto de Vossa Excelência, eu acompanho. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também acompanho o relator. Eu, inicialmente, confesso que fiquei um pouco na dúvida, mas depois me sensibilizei pelos argumentos de Sua Excelência, sobretudo no que tange ao caráter de objetividade que deve ter o processo de promoção. E em homenagem ao artigo 93, inciso 2C da Constituição, que diz que a aferição do merecimento conforme o desempenho pelos critérios objetivos de presteza e produtividade devem ser observados não só para as promoções no Judiciário, como também as promoções no Ministério Público, conforme reza expressamente o artigo 129, inciso 4º da Constituição, que diz que estes critérios se aplicam também ao Ministério Público. E também acabei ficando sensibilizado por aquela observação feita pelo eminente ministro Celso de Mello,
que salientou um aspecto do voto de Vossa Excelência, eminente relator, exatamente o seguinte, que não compete ao CNMP atuar no plano normativo, senão apenas no plano administrativo. Portanto, senhor presidente, acompanho o eminente relator. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao ministro eminente relator e aos que o acompanham. Eu entendo que o ato impugnado se ajusta perfeitamente aos preceitos constitucionais relativos ao Conselho Nacional do Ministério Público. Com efeito, o parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 130-A da Constituição, dá ao Conselho Nacional do Ministério Público não apenas poderes gerais para exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, mas igualmente poder para editar atos regulamentares no âmbito de sua competência, bem como para examinar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou por órgãos do Ministério Público da União e dos Estados. Ora, a norma que os impetrantes visam a preservar, ou seja, o parágrafo único do artigo 7º da Resolução do Conselho Superior, viola de maneira frontal o artigo 56, parágrafo 1º da Lei Complementar, a Lei Orgânica do Ministério Público, que firma o princípio da preponderância do voto do presidente como critério de desempate em matéria de promoção por merecimento na carreira. Diante de tão flagrante ilegalidade, nada mais natural, a meu sentir, do que a ação corretiva do Conselho Nacional, no exercício do controle de legalidade, não é? Dessa ação. Hein? O que parece estranho aqui é essa substituição. Que o artigo... O 56, parágrafo 1º. Artigo 56, Não, pois é, mas o artigo 130-A, parágrafo 2º, 2, né, fala zelar pela observância, apreciar de ofício mediante provocação, legalidade de atos administrativos. E o inciso 1 é que fala no poder de expedir atos regulamentares. Sim. O que parece que difícil de compatibilizar aqui é essa, e aí parece realmente ingerência, essa substituição de atos normativos. Uma ilegalidade Vossa Excelência me flagrante. permite uma ponderação? Eu acho que o que a norma do inciso 2, analogamente ao que acontece nas competências do Conselho Nacional de Justiça, ela não quer, quando alude a atos administrativos, ela não quer circunscrever isto a uma categoria de atos estrito sensu. Ela quer se opor a uma competência para interferir nas atividades e funções típicas do Ministério Público. É isto que a norma proíbe. Que o Conselho Nacional do Ministério Público interfira ou aprecie a legalidade dos atos funcionais típicos do Ministério Público, o que equivaleria a uma espécie de correição ou de um recurso dentro intra-orgânico. É isso que ela quer pedir. Agora, atos administrativos, a mim me parece aí que está em oposição a esses atos funcionais. Tudo aquilo que diga respeito a atividades de gestão e de administração que compõem a autonomia do órgão como tal, entra na classe dos atos administrativos. Que eu fico a imaginar, inclusive... Promoção é fico a questão imaginar, administrativa, fico a imaginar... Não, mas aqui é Não, a mas aí regulamentação. então, essa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público pode ser vista nesta classe, não como... eu fico imaginando. Não, ele tem, evidentemente, em certo sentido, vamos dizer assim, uma carga normativa, porque, na verdade, está regulando situações aí abstratas, mas ele é também, em relação à competência específica e típica do Ministério Público, ele é administrativo nesse sentido negativo. Eu fico imaginar aqui, quer dizer, aí o reflexo, inclusive, seria maior em relação ao Ministério Público Estadual, quer dizer, na verdade, nós teríamos, e eu já fiz essa observação até no Conselho, o Conselho Nacional de Justiça, um modelo de centralismo pouco democrático, talvez até, né? Se nós começarmos a substituir. Quando, na verdade, eu acho que eu até começo a composição do Conselho resolve isso, ministro. Não. E eu começo, inclusive, a introduzir, já foi objeto de uma discussão que eu tive no Conselho, já discuti isso também com a presidente Ellen Grace,
que esses conselhos têm que se lastrear num princípio de subsidiariedade. Quer dizer, não se pode, na verdade, consolidar competências ablativas das competências dos demais órgãos. Me parece que isto é um elemento central desse pensamento, sob pena dessas autonomias todas se tornarem, na verdade, a autonomia do Conselho, no caso, ou o Conselho Nacional do Ministério Público, ou, eventualmente, o Conselho Nacional de Justiça. Me parece que é uma construção realmente delicada, mas que tem que ser devidamente densificada. E, no caso específico, havia regras, né, específicas, tratando do tema, tanto quanto possível, regras. Mas essas regras, Mas a meu ver, elas se chocam. Essas regras se chocam chocam com a normas, lei. inclusive, constitucionais. Sim. Não parece. Duas ADIM, o tribunal já reconheceu que o critério de antiguidade não pode ser... Mas o critério de antiguidade está presente em tudo, inclusive para fixar a lista de acesso. Não, mas isso é outra mesmo coisa, a porque a clientela- Constituição é expressa. Não, mas A Constituição é expressa. Quando ela quer que o critério de antiguidade componha o precedente Veja que no judiciário, inclusive, para a promoção por merecimento, toma-se como básico. Mas aí é que está, ministro, isso é pura arbitrariedade. Podia estar Não, mas será a Constituição promovido não aquele que adota. Você não serviu o me permite- exército. mais não tem nada a ver com o arbitrário- exercício. mais não tem nada a ver com o arbitrário- exercício da função. Não tem nada a ver com o Não, exercício da não, função. Mais essa- arbitrária é uma decisão subjetiva do procurador-geral, me parece. Mas Com é critério esse. de Mas o Mas critério, está na lei. o critério de merecimento é queria- subjetivo mesmo. Eu nem queria O entrar, critério de merecimento é isso mesmo. eu nem queria entrar nesse terceiro aspecto. Depois a gente pode, porque realmente o critério que permite ao procurador-geral empatar, desempatar, definir quem se promove, Sim. parece realmente Depois da que cai no- terceira- Mas ele votação. está votando, apreciando as qualidades dos Sim, mas, então, candidatos à lista. veja que nós estamos, Agora, então... quando se apela a Nós um estamos- elemento externo que não tem nada a ver com o exercício da função, Nós estamos num quadro de com a esquizofrenia. qualidade do exercício da função, Mas veja então que nós então- saímos dos critérios Veja constitucionais. que nós estamos Ministro, num quadro de... Por favor. ministro Gilmar, um aspecto que nós precisamos considerar. Os conselhos, eles estão mais ou menos com objetivos próprios, no mesmo patamar. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Indaga-se, a não ser a norma transitória do artigo 5º, parágrafo 2º da Emenda Constitucional número 45. O Conselho Nacional de Justiça tem atribuição normativa abstrata? A resposta é desenganadamente negativa. Vejam que, para ele ter essa atribuição, e mesmo assim, quanto ao respectivo regimento, houve a inserção de um dispositivo transitório. Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, mediante resolução, disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do ministro corregedor. O que ocorreu no caso? Aprovado como previsto na Lei Complementar 75. Aprovado o ato abstrato, alusivo às promoções por merecimento. O presidente do Conselho Superior encaminhou como se necessário o referendo ao Conselho Nacional do Ministério Público esse ato. E aí o Conselho disse não, substituindo-se ao superior. A atribuição dada ao superior pela lei complementar disse não. As promoções não serão norteadas por esses critérios. Serão norteadas por critérios diversos, atuando no campo abstrato, quando esses conselhos têm como dever principal, como pedagogicamente está referido na Constituição Federal, em decorrência da Emenda 45, zelar pela autonomia administrativa e financeira. Poderia fazê-lo, admito, para corrigir rumos, para exercer glosa,
quanto a um ato concreto, mas não quanto a um ato abstrato, como fez, e um ato abstrato formalizado a partir de autorização contida na lei complementar. Agora, como ressaltou Vossa Excelência, transportemos isso para o campo da federação, para os inúmeros ministérios públicos, e vamos ver no que dará. Mas eu ponderar, se vocês concluírem. Não há, eu não Nós temos um reconheço, problema eu não sério. reconheço Isto é, se nós competência partirmos da normativa hipótese abstrata aos conselhos. que os Não conselhos, reconheço. Não posso nacionais reconhecer. não têm, com base na previsão de competência de revisão da legalidade dos atos administrativos dos órgãos, não apenas das pessoas, mas também dos órgãos dos ministérios públicos. Se ele não tem competência para revogar atos administrativos com pretensão de caráter normativo institucional, que sejam contrários à lei e à Constituição, Mas como nós contrários? estamos restringindo a contrários, competência superior desses conselhos. contrários? Pois ele se trata de uma Onde está o competência conflito dada com a para Constituição? velar pela conformidade dos atos dos outros órgãos de acordo com a Constituição. Onde está o Mas não conflito houve com a a cassação Constituição, do ato. Excelência? Olha no tribunal em duas, na AD 189, da qual foi o relator ministro Celso de Mello, e na OS 70, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, deixou textualmente assentado, e isto vale para o Ministério Público por força da combinação do 129, parágrafo 4º, com 93, número 2, que a introdução do critério de antiguidade entre os critérios das promoções por merecimento contraria a dualidade constitucional de promoção. Quando esvazie o Instituto do Merecimento, agora num ato complexo, potencializar-se uma voz a ponto de mesclar as diversas fases desse mesmo ato complexo, para mim é passo demasiadamente largo. E sob o ângulo da razoabilidade, no caso de impasse, terceiro escrutínio, número par do colégio, da composição do colégio, adotar-se o critério de antiguidade, Que é objetivo. Mas existem outros, por exemplo, quem serviu o Exército, podia botar. Não, Fica Excelência, promovido quem não, serviu o Excelência, Exército. não, tem Excelência, objetivo, porque que não tem relação nenhuma com a qualificação presente do a trabalho, ordem ou natural seja, das nada, coisas, eu nada tenho a que ver. presumir, O critério eu tenho que de presumir que antiguidade quem é um tem que não mais leva em antiguidade conta tem a mais qualidade. merecimento. Isso não. Não Por leva em exemplo, conta. Vossa Excelência, Não juiz tem. de carreira tem mais Não merecimento tem. do que o juiz Marco Aurélio. Se Vossa Excelência, começou se a Vossa caminhada na Excelência- magistratura se em Vossa Excelência não 78. fosse irônico, eu até aceitava. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, o que tem com o critério de merecimento o fato de ser mais antigo? Não, Nada. É a mesma coisa que se ele tivesse é servido uma o Exército ou busca não. apenas Ou se ele de- tem mãe de viva. critério de Fica desempate. promovido quem tem mãe viva. É a mesma coisa. Ministro, Não vamos tem sopesar vínculo valores. lógico com a qualificação, com o exame da qualidade Ministro, do serviço. Ministro, vamos sopesar valores. De um lado, eu tenho a possibilidade de No impasse, potencializar busca-se a mais não poder o presidente do Conselho Superior, que tem voto, É a lei complementar no que mesmo resolve. patamar dos integrantes no Conselho para a confecção da lista tríplice. E, de outro lado, que eu tenho a preservação do ato como complexo, chegando-se ao afastamento do impasse mediante um critério de razoabilidade absoluta, que é o critério de antiguidade. Eu vou fulminar a natureza do ato, que é um ato complexo, para não mesclar o que a própria legislação mescla, antiguidade e merecimento, no que fixa, a partir da antiguidade, a clientela para a promoção. Mas porque a Constituição é expressa, ministro. Com a Constituição não dá para discutir. Ela Não, a veio lei- a e lei- fixou originariamente assim, não há o que falar. Agora, se ela estabelece dois critérios e manda observá-los alternadamente, juntar
a título de critério decisivo em caso Ministro, de empate. ministro, O critério isso só da antiguidade, ocorre diante que deve do ser usado impasse, noutro e esporte todo para impasse resolver precisa a ter promoção solução. por merecimento, é realmente passar por cima da distinção O que a é mais Constituição fez. razoável, adotar-se a antiguidade ou dar-se um peso maior ao voto de um dos integrantes do Conselho? Dar um peso maior ao Não, voto Excelência. do Conselho? Não, porque não, o seu Excelência. voto está baseado Foi o que na eu disse. avaliação A atuação dele do passa a trabalho ser dos candidatos. tripla. Passa a ser tripla. Ele participa a na idade- votação da a lista, idade é alguma havendo coisa que impasse. não tem Ele nada diz a ver aquele com a que qualidade comporá do e serviço. diz sozinho o que comporá a lista e depois escolhe. Bem, Calma. nós escutávamos o Mas, voto enfim, do Joaquim perdão, Barbosa. Não, eu vou apenas concluir, senhora presidente. Para mim, a questão é muito simples. A Se Constituição, soubesse que era tão simples, É eu não simples, teria pra mim é confeccionado um voto de 15 folhas. a Constituição atribui ao Conselho Nacional o poder de exercer o controle de legalidade dos atos administrativos dos Ministérios Públicos da União e dos Estados. O Conselho constatou um problema de legalidade numa resolução. A resolução se choca frontalmente com a lei complementar. A interpretação que Vossa Excelência dá A à lei lei complementar complementar. diz que o A lei critério, complementar, ministro, o quando desempate revela se que dá o por procurador-geral voto tem do o voto de presidente, Minerva, é no A processo resolução administrativo estabeleceu um propriamente outro dito. critério. Ora, o que cabe ao Conselho fazer? Ele dirige Exercer a o casa, controle de ele dirige legalidade. a casa, E ele o por isso é fez que o voto dizendo dele é que de Minerva. esta resolução é contrária à lei complementar. É por isso que eu acho que é simples. Trata-se de exercício de controle de legalidade. Perfeito ato. É só imaginar que houvesse uma norma de resolução do Conselho do Ministério Público Federal que dissesse que todas as promoções serão por antiguidade. O que poderia fazer o Conselho Nacional? Nada. Nada. Ficar aguardando e ministro. vendo. Ele vai ficar inerte. Ministro, o argumento é ad Castrando terrorem. Castrando uma das funções Vossa mais Excelência está importantes do Conselho raciocinando Nacional. considerado um absurdo. Sim, mas nós estamos que o imaginando- Conselho, nós estamos fixando uma tese daria que vale para esse todas passo, as ele, hipóteses. ele jamais daria esse passo. Eu indefiro. Porque é Eu indefiro composto essa de pessoas com experiência, larga experiência na administração pública. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, eu começo votando com o ministro Joaquim Barbosa e Peluso num aspecto. Eu entendo que o Conselho Nacional do Ministério Público, tanto quanto o Conselho Nacional de Justiça, desfruta de poder regulamentar, ou seja, Eu admito, de poder ministro. normativo, que pode ser até primário, se estiver dispondo sobre uma competência que lhe foi outorgada diretamente, centradamente pela Constituição. Nós decidimos assim na ADC 12. Decidimos assim. Agora, quanto ao fato de o Conselho Nacional do Ministério Público revogar o critério de desempate que estava numa resolução do Conselho Superior do Ministério Público, eu vou acompanhar o eminente relator. Por quê? E, por consequência, denegar a segurança. Conceder a segurança. Conceder a segurança. Por quê? Porque o critério ali figurante, disse bem o ministro Lewandowski, é objetivo. E a Constituição só trabalha com critérios objetivos. Não, merecimento, ministro. Merecimento não é critério Não, objetivo. eu vou mostrar, Vossa Excelência. Merecimento não é em critério caso de objetivo. empate. Em caso de empate, a Constituição só trabalha com critérios objetivos. Ministro, Vossa Excelência me permite, o problema do desempate pelo procurador, ele participou da votação no primeiro escrutínio, no segundo escrutínio, no terceiro escrutínio. Portanto, ele votou em nome. Se ele Como os outros desempate, membros do se colegiado. ele desempata, sobrepondo a vontade dele à do colegiado, a vontade subjetiva, a vontade do colegiado, né? isso. Esse nome será sufragado apenas por um dos integrantes do Conselho.
Eu vou... Mas é melhor que seja sufragado por um dos integrantes do Conselho do que não seja entrar sufragado na por lista. ninguém, ministro. Quando se remete ao critério de Nós antiguidade, temos- não é sufragado por ninguém, não é sufragado por nada. Nada avalia Não, o merecimento Excelência, do é um candidato. Ele é critério promovido objetivo porque e ele nasceu salutar. primeiro. Ele Olha- é promovido até por um fato do qual ele não teve participação nenhuma. Ele nasceu primeiro, só por isso. Eu vou, então, prosseguir no meu voto, lembrando que no parágrafo 5º do artigo 77 da Constituição, o ministro Marco Aurélio sabe bem disso, que é presidente do eleitoral e já passou por lá em mais de uma oportunidade, no Superior Tribunal Eleitoral. Em caso de empate, quando do segundo turno de eleição para presidente da República e convocação dos remanescentes, diz a Constituição, se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. E já no parágrafo 5º, se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, vale dizer, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, se sobrevier um impasse, aí a Constituição elege um critério objetivo, convocar-se-á, qualificar-se-á o mais idoso. Mas e neste caso, ministro? O Sim, que a Constituição diz? Eu estou me louvando na vontade da Constituição quanto à busca de critérios objetivos Ministro, para resolver o impasses. presidente da República não é eleito por merecimento. Não, eu vou mostrar o espírito da Constituição. Estou fazendo uma interpretação Eu sistemática. imagino que o seja. Vamos para o Considerada a artigo... vontade Eleito do só eleitor. pelo voto, ministro, só pelo voto. Vamos para o artigo Dito na 37. conscientização do eleitor. Vamos para o artigo 37, número 2. A Constituição fala de concurso. Concurso público fala da impessoalidade, logo na cabeça do artigo 37, fala da impessoalidade. E já no inciso 2º do artigo 37, que a nomeação para cargos efetivos se dará mediante concurso público de provas ou provas e títulos. Os títulos servem não para reprovar ninguém, não tem caráter eliminatório. Servem para qualificar. Então, é preciso buscar um critério objetivo de qualificação. E os títulos cumprem essa função. Pelos títulos, o que se homenageia é uma experiência de vida, ou profissional ou acadêmica. Isso é um critério objetivo. Os títulos não aprovam nem reprovam. O que aprova e reprova tem que se chamar prova. Não há prova de títulos, mas o concurso, quando é de provas e de títulos, faz dos títulos um critério objetivo de classificação. Está no artigo 37, inciso do número 2. O ministro Gilmar Mendes já lembrou que a Constituição também, a propósito da promoção por merecimento, já estabelece um outro critério, que é a antiguidade. É preciso compor uma lista de antiguidade. Vale dizer, a Constituição sempre se louva em critérios objetivos. Quando se fala em antiguidade ou em experiência, se está reconhecendo um tipo de conhecimento que é feito ou ao longo do tempo ou a partir da experiência, na linha de Camões, nos Lusíadas. Há um saber de experiência feito. Aliás, é a segunda vez que eu cito Camões aqui enquanto ministro da Corte. Ninguém há de censurá-lo. Levando às últimas consequências do seu raciocínio, a Constituição podia bem ter abolido o critério de merecimento. Não, ela trabalha com critério de merecimento, porém, para se candidatar, para o candidato se submeter a esse tipo de promoção, é preciso que ele integre uma lista de antiguidade. Veja que a Constituição até mescla antiguidade e merecimento. Isso tem uma história, ministro. Isto tem uma história. Então, Na magistratura. Nós conhecemos, os oriundos da magistratura conhecemos bem. bem, o fato Por que é que ela fez isso? o ministro Lewandowski, para mim, bem avisadamente, ele lembrou que o critério subjetivo de que lançou mão, o subjetivo de que lançou mão o Conselho Nacional do Ministério Público há de ceder ao critério objetivo com que trabalha o Conselho Superior do Ministério Público, porque o critério objetivo rima toante e consoantemente com a Constituição Federal. Por isso eu concedo a segurança. Vossa Excelência chegaria a declarar a inconstitucionalidade, então, do dispositivo da lei complementar?
O artigo 56, parágrafo O artigo 1º, 56, que é o- tivesse que é o Nós voto do desprezamos, presidente, nós desprezamos O artigo 56 simplesmente a é interpretação claríssimo, gramatical, a Em interpretação caso de verbal, empate, que mais prevalecerá o seduz. voto do Eu reconheço presidente, que é a que mais exceto seduz. em matéria disciplinar. Se tivéssemos que fazer Essa é a esse norma. intertanto, O relator propôs uma interpretação conforme do dispositivo, de que não se aplicava a promoção. Porque não é uma decisão administrativa? Promoção? Não é mais? sobre mais, o critério subjetivo utilizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público é concentracionário de poder. Isso é outra E- coisa. Isso é não, uma discussão de eu- ordem política. Eu estou saber se é interpretando a conveniente ou menos Constituição conveniente ou não. sistematicamente, sistemicamente. Por isso eu concedo a segurança. Na linha Ministro do César voto do Peluso, relator. Vossa Senhor presidente, eu vou Excelência pedir, está Vênia, concedendo a segurança Eu também. vou justificar, eu preciso justificar um pouco mais e vou partir exatamente de que a Constituição tem várias normas que prevê o recurso à antiguidade, ao tempo de serviço, ao tempo de carreira, ao tempo de posto, etc., para várias hipóteses onde ela é expressa. Só que, para promoção na magistratura e no Ministério Público, ela adotou critérios próprios, que não podem, evidentemente, ser substituídos por outros, como, por exemplo, escolha de presidente da República, etc., etc. Usa a magistratura é alternadamente por antiguidade e merecimento. Quando a Constituição fez essa distinção, e isto seria Cassiano, está relembrando, ela quis estabelecer o quê? Uma diferença entre um critério objetivo e um critério subjetivo. O que está à raiz das normas constitucionais, do 93.2 do 129, parágrafo 4º, é exatamente a distinção da natureza dos critérios. Um deles, a antiguidade, é objetivo, porque depende de um fato objetivo. E um critério que é tipicamente subjetivo, porque implica em estima, em valoração pessoal. O critério de merecimento é aquele que não leva em conta critérios que independam da avaliação pessoal do julgador. Ela pode ter ingredientes de ordem objetiva que sirvam a orientar o julgamento de quem deva fazer a avaliação do merecimento do candidato, do funcionário, do promotor, do juiz. Então, é presteza, etc., etc. Esses são critérios que ajudam o julgador a orientar-se na formulação do seu juízo subjetivo. E aí é que está a grandeza do critério constitucional, é de permitir que aqueles que, por maior tempo de experiência, por ocupar posto mais elevado na hierarquia, possam julgar o trabalho que foi feito. E, em função dele, indicar aqueles que devam ser promovidos. Não foi por outra razão que esse tribunal, por duas vezes, na ADI número 189, da qual foi o relator, o ministro Celso Mello, e na O número 70, da qual foi o relator, o ministro Sepúlveda pertence, estatuiu textualmente que a introdução do critério de antiguidade nas promoções por merecimentos fere os critérios constitucionais, a dualidade de critérios constitucionais. E eu quero permanecer fiel a esta jurisprudência da Corte. Requisito fere. Como requisito Pois fere. é, exatamente. Mas aqui não se trata de requisito. Não, ele é promovido Aqui por antiguidade. se trata de um fator para Exatamente, afastar o e ele é impasse. promovido pelo fator de antiguidade, que é o mais antigo. Ele passa a E ser isso um é fator decisivo. decisivo. E isso é decisivo. Isso é decisivo. Tudo mais fica afastado, porque isso. Então, eu quero permanecer fiel, porque a mim me parece que a solução que já estava na lei, que foi contrariada pela resolução, é a que atende à inspiração e à racionalidade da dualidade de critérios constitucionais. Por quê? Porque faz depender, em última instância, a composição da lista
de um outro julgamento, mas de ordem subjetiva, que leve em conta as eventuais qualidades do candidato. Isto é, respeitando o caráter subjetivo do critério constitucional. E não recorrer a um critério, porque não há dúvida nenhuma que, neste caso, o recurso à antiguidade é um critério puramente arbitrário, que vale tanto quanto outros possíveis e imagináveis, como, por exemplo, de ter servido em tal lugar, de ter servido ao Exército, de ter feito isso ou ter aquilo. São fatos que não dizem respeito à estima, ao escrutínio da atividade do candidato. Então, a mim me parece que o critério de merecimento exige isto, critérios que orientem, pelo menos, uma escolha de caráter pessoal. Fora disso, nós estamos recorrendo a um critério estranho ao fator constitucional, que é o critério objetivo, que não depende de muita coisa, e significa quase nada na escolha do merecimento. Aliás, quando se vota em merecimento, também se usa, e nos julgamentos individuais, levar em conta também a experiência, o tempo de serviço. Isto entra como um dos dados do julgamento subjetivo, mas o que não pode deixar de existir é a subjetividade, é a valoração nesse critério, que é afastada pelo recurso a um critério puramente objetivo e factual, como é o recurso à antiguidade. E, nesse caso, eu reconheço que o Conselho Nacional do Ministério Público tem competência para afastar esta norma da resolução, que atinge não apenas lá adiante os critérios constitucionais, mas antes disso, o disposto no artigo 56, parágrafo 1º, que não precisaria de uma norma supletiva para resolver a questão, uma vez que ela é expressa que, em caso de empate em matéria administrativa, e a escolha das listas é tipicamente administrativa, deveria prevalecer o voto do presidente, exceto, e não precisa dizer que as exceções são de interpretações estritíssima, exceto em caso de matéria de sanção. Exatamente o contrário. Só em caso de punição é que não prevalece o voto do presidente. Razão porque eu peço vênia ao eminente relator e aos votos que acompanharam para denegar a segunda. Ministro Gilmar. Senhora Presidente, eu também gostaria de fazer ressalva em relação ao voto do relator, na linha do que já foi proferido pelo ministro Carlos Brito. Na verdade, o Conselho dispõe de poder regulamentar, tal como nós proferimos na ADC número, ou poder regulatório, como nós proferimos na ADC número 12. Agora, no caso específico, tal como já amplamente demonstrado pelo relator, nós, na verdade, temos um convite até mesmo ao impasse, também destacado na sustentação do eminente procurador-geral. Veja na peça inicial a seguinte descrição, que aparentemente é rotineira neste tipo de composição de conselho com 10 membros. O Conselho Superior já enfrentou a seguinte situação, retratada claramente no documento 16. Em procedimento de votação para a constituição de lista tríplice, visando promoção por merecimento, o Procurador-Geral votou, como todos os demais conselheiros, indicando 3 nomes para compor a lista. Nesse momento, ocorreu a primeira manifestação de vontade do Procurador-Geral na formação da lista. Houve empate em relação a 5 nomes escolhidos. Empate esse que foi dirimido pela prevalência dos nomes indicados pelo Procurador-Geral, segunda manifestação de vontade do Procurador-Geral da República. Com esse desempate, o Procurador-Geral acabou por definir a lista tríplice. Isso foi destacado no voto do ministro relator, mas eu gostaria de deixar isto porque me parece extremamente plástico para entender que, na verdade, há algo demais aqui no critério. Para, em seguida, exercendo pela terceira vez a sua vontade, escolher dos 3 nomes constantes da lista tríplice por ele mesmo definido. E aqui não há nenhuma hipérbole, nós estamos a ver que o impasse marca esse tipo de definição. O nome do procurador regional que entendeu deveria ser promovido. A promoção por merecimento, assim realizada, diz a peça,
tornou-se, na realidade, o ato potestativo da vontade unilateral do chefe da instituição. E o Conselho aí, a rigor, perde suas funções. Se nós formos aprofundar, então, Mas quando essa discussão. recorre à Num antiguidade tema, também, num ministro. tema. Quando recorre à antiguidade também. O ele não melhor pode é que votar se mais nada. assumisse um ele caráter não pode considerar coisa monocrático. nenhuma. Ele não pode considerar É. coisa nenhuma. O Conselho perdeu toda a função. Ele não pode considerar nada. O sujeito é mais antigo. Não, é feito pelo critério de... Aliás, o Conselho pode. Se achar que está um impasse, ele pode voltar atrás, qualquer membro pode voltar o seu voto e desconsiderar e leva. Isto é, se ficam mantendo e levam uma Mas a situação descrição, de impasse... eu prossigo a discussão é perfeita. A promoção por merecimento, assim realizada, tornou-se, na realidade, ato potestativo da vontade unilateral do chefe da instituição, desvirtuado por completo, de forma colegiada, da elaboração da lista e da própria natureza do ato de provimento do cargo de carreira, objeto de regramento constitucional e infraconstitucional. Mas é isso, ministro, isso que eu não entendo. Porque quando o procurador prevalece o voto do procurador, há descaracterização, e quando se recorre a um fato objetivo, Nós não há. estamos a falar de 3 manifestações. Mas se eu excepcionalizar... Num só processo. Só se dá quando há impasse. De 3 manifestações. Não estamos falando de uma, não há esse não. impasse em Não, em todas as última votações do análise, Conselho. ele não pode integrar o Conselho Superior e ser o elemento definidor da composição da lista, Mas ele com a não vontade define. dele se Só no sobrepondo à caso, do colegiado. só no caso extremo, Aí isso que o ele define. princípio da maioria só nesse absoluta caso. Só nesse fica caso. ferido de morte, sem direito à missa de 7º dia. Mas o mais moderno também. Mas o mais moderno também. Nem missa de 30º. Nem missa de 30º. Ao contrário, na resolução que se colocou, usou-se a questão da antiguidade apenas por critério de desempate. Desempate de merecimento, ministro. Mas já foi demonstrado de aqui, merecimento. já foi demonstrado, e Vossa Excelência, vindo inclusive Podia da dizer, carreira quem da estiver mais magistratura, doente sabe pode que ser se adota promovido. esse critério, Quem estiver mais inclusive, doente. como referência para esse fim. Por outro lado, me parece que se nós fôssemos discutir tão somente a legalidade da resolução, pelos argumentos aqui demonstrados, a legalidade da resolução, ora impugnada, dificilmente ela se sustentaria, não fosse por outra razão, em face de um princípio republicano. Na verdade, nós temos aqui um critério, me perdoem talvez a expressão forte, de uma norma de caráter fortemente arbitrário. Nada, ministro, Inequivocamente é alguma arbitrário. coisa que não depende, é uma situação que não depende do procurador-geral. Olha, Como ministro, arbitrário, não depende dele forçar uma situação de empate. ministro, nós dois tomamos posse aqui nesta casa no mesmo dia. Mas como Vossa Excelência é 2 meses apenas mais velho do que Nem eu... por isso eu me arrogo de Vossa ter mais Excelência tem merecimento que precedência Vossa sobre mim. Excelência. Nem por isso eu Vossa me Excelência arrogo tem de ter mais de Está merecimento que sentado Vossa do lado de Excelência. lá e E eu nem do lado de reivindico cá. nada em todo... Por causa desses 2 meses. É um critério objetivo, a idade. E para superar impasse sem nenhuma Para superar impasse sem nenhuma discussão. Bom, A mas, idade, senhor a idade presidente, de Vossa O Excelência. com problema base- é que há uma lei complementar dizendo o contrário. Com base, portanto, nessas considerações, senhora presidente, eu também acompanho o relator com a ressalva já feita. Nessa parte incorporo Ministro, eu só quero deixar claro também, não vou insistir, porque acho que eu já passei dos meus limites. Não, nós Vossa estamos, Excelência, nós, sempre estamos, nós estamos modificando a jurisprudência da Casa. Não. Estamos apenas a fixar que esse critério está presente. Esse critério sempre esteve presente, na verdade, na magistratura. Mas tá aqui, Sabem ó. os senhores que A ADI e a O. Fixaram exatamente o na magistratura, na verdade, nós só fazemos a promoção a partir da identificação da clientela, tanto é que é um processo extremamente complexo, nós o sabemos, não vou ensinar isso a Excelência, você. me permite, presente esse critério, que é o critério de desempate, nós não teremos nenhum empate nos 3 escrutínios. Porque eu tenho certeza, né, que os integrantes do órgão, né, até mesmo o próprio Procurador-Geral da República, evoluirá para formar a maioria absoluta. Portanto, senhor presidente, eu também acompanho Otimista, ministro Barbosa. o eminente relator no que diz respeito à concessão da segurança, fazendo ressalva quanto à fundamentação inicial, ponto em que eu adiro às razões aqui bem aditadas pelo ministro Carlos Brito. Conceda a segurança.
Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, quando intervim inicialmente nesse julgamento, eu indaguei ao eminente ministro relator qual era a premissa em que se apoiava o seu douto voto. E eu fiz por uma razão muito simples. Entendo que o Conselho Nacional do Ministério Público sofre, como o Conselho Nacional de Justiça também, limitações no desempenho de suas funções. Tal como esta Corte já se pronunciou, esses órgãos são órgãos também investidos de competência normativa, eu diria de competência normativa secundária, na medida em que a própria Constituição prescreve em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, que este dispõe de poder para efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, dentre as diversas atribuições, zelar pela autonomia funcional e administrativa do MP, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência. É evidente que o ato regulamentar está submetido à observância de prescrições legais anteriormente editadas, cuide-se do denominado, e aqui todos sabemos, do denominado regulamento de execução. E os regulamentos de execução constituem atos de conteúdo normativo, embora se cuide de uma normatividade meramente secundária. Claro, portanto, que o Conselho Nacional do Ministério Público dispõe de competência para formulações de caráter normativo, ainda que estas estejam necessariamente subordinadas ao que dispõe a lei. De outro lado, lendo as diversas razões que nos foram encaminhadas, os fundamentos da impetração, as informações prestadas pelo eminente presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e também o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, eu constato, neste caso, senhora presidente, não é? E atento a uma circunstância que me parece relevante, de que a resolução em causa, notadamente no que prescreve o seu parágrafo único do artigo 7º, se mostra em conflito com o que dispõe a Lei Complementar 75 de 93, a mim me parece, senhora presidente, que as razões aqui expostas no voto do eminente ministro César Peluso devem prevalecer. Eu entendo que o Conselho Nacional do Ministério Público, no caso, projetou nessa regra um critério já anteriormente acolhido pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos precedentes que aqui foram invocados, um formado no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e outro no julgamento de uma ação originária. Esta de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda pertence. E exatamente para obviar uma situação de inconstitucionalidade até que decorreria da aplicação da norma administrativa em causa, é que interveio, neste caso, o Conselho Nacional do Ministério Público, de modo obsequioso, respeitoso para com os limites que se acham constitucionalmente definidos em tema de exercício legítimo de suas atribuições. Por isso, senhora presidente, entendo que as razões invocadas pelos demais votos em sentido diverso, especialmente aquelas que o eminente ministro Gilmar Mendes expôs, são razões muito relevantes, especialmente porque os modelos pertinentes aos conselhos nacionais, tanto ao Conselho Nacional de Justiça como ao Conselho Nacional do Ministério Público, representam modelos de concentração de poderes e de concentração de poderes no plano espacial,
dizer, no âmbito do poder central. E temos que considerar, digamos, essas questões em face da própria autonomia institucional dos Estados-membros e dos respectivos ministérios públicos locais. Mas, considerada na espécie essa clara divergência que vejo entre o ato regulamentar, de um lado, e, de outro lado, a lei orgânica do Ministério Público da União, a mim me parece, senhora presidente, que o Conselho Nacional do Ministério Público exerceu de modo estrito as suas atribuições. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho a dissidência, acho que iniciada pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, e, em consequência, eu denego o mandado de segurança. Senhores ministros, eu peço vênia de modo particular ao eminente relator, cujo voto, como sempre, brilhante, se fez acrescentar de uma série de intervenções para também seguir na linha da divergência. E entendo que a questão que ora foi colocada a este plenário diz mais com a capacidade normativa desses conselhos recentemente criados e a sua legitimidade de intervirem sempre que uma regulamentação própria de uma das unidades se choque com o que diz a Constituição, a lei, e, no caso concreto, como bem lembrado por vários votos que me antecederam, e agora, por último, pelo ministro Celso de Mello, por interpretações desta mesma Corte. Portanto, com vênia do eminente relator e dos colegas que o acompanharam, também eu denego a ordem. Mas o resultado é pela concessão. Por maioria, o tribunal, nos termos do voto do eminente relator, concede o mandado de segurança. Vencidos ficam os ministros Joaquim Barbosa, César Peluso, Celso de Mello e a presidente. Senhora ministra, senhores ministros, está encerrada a sessão.